E uma parte da história que a gente estava até conversando aqui em off, que realmente, né, me leva muito a muitas reflexões, essa parte aí do conhecimento, do repasse, né? Hoje a gente tem um arsenal de dispositivos que facilitam a comunicação mundo afora. Se acontecer algum atentado lá no Japão nesse exato momento, questão de minutos a gente já é bombardeado dessas informações, seja nas redes sociais ou nos portais de notícia. E hoje a gente tem acesso em tempo real, né? E ainda hoje há muita confusão no repasse de informações, porque quem está contando a história geralmente está contando a partir da sua própria ótica. E assim, mesmo com vídeos, com evidências assim, com provas cabais, né, realmente há alguma distorção no repasse de informação. Antigamente era precário nessa questão, não tinha celular, os meios de comunicação eram pouquíssimos, né, muitas das vezes o repasse de informação era boca a boca ou então escrito. E assim, hoje a gente enxerga esse problema aí na sociedade de interpretar a informação e se ela está sendo passada de forma correta ou não. Queria saber de você, como professor de história, um eterno estudioso aí nessa questão, como que você vê essa questão do telefone sem fio? Como que a gente pode acreditar ou não naquilo que a gente está lendo aí de informações que a gente vem recebendo aí no cotidiano? E o que você dá de dica, baseado nesse contexto, para que a pessoa que está nos assistindo agora seja mais crítico ao receber uma informação e antes de começar a enviar ela ou deturpar por falta de interpretação, o que ela pode fazer para ser mais assertiva nesse ponto? Tá, tratando desse telefone sem fio histórico aí, né? Isso é um desafio mesmo. E eu acho que a gente tem que, de maneira geral, enquanto humanidade, tomar mais cuidado, ter um pouco mais de criticidade, né, no sentido de como que eu vou levar essa informação que está me recebendo, o que de fato são fatos, né? E aí, a partir disso, eu vou escolher premissas que eu vou usar para interpretar aqueles fatos. Porque, na verdade, a gente vai trabalhar com premissas. E isso é inevitável, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, essas premissas têm que estar claras para nós, tanto no nosso dia a dia, quanto na investigação de um fato histórico, tá? E aí, isso também é uma evolução, né? A gente tá sempre com a mente aberta, é importante para a gente não achar que porque a gente viu escrito num livro, ou porque a gente aprendeu assim, ou porque um professor passou, porque ele é uma figura de autoridade, aquilo é assim, né? E estamos todos aprendendo, talvez uns um pouco na frente na caminhada, mas todos caminhando, né? E como que a gente leva isso para o nosso dia a dia? Bem, o mais interessante é a gente fazer um estudo comparado, né? O estudo comparado assim, se eu quero, por exemplo, entender uma religião, a gente estava falando aqui mais cedo, né? Eu deveria estudar, se eu quero entender a minha própria religião e as bases dela, né? Eu deveria estudar outras também, né? Para que isso me faça ter até um pouco mais de tolerância com a religião do outro e fortalecer minhas crenças. Às vezes as pessoas têm medo porque acham que isso vai abalar a própria crença dela, né? E não é esse o intuito. E a mesma coisa se eu tenho uma posição política. Eu deveria estudar as outras posições políticas. E com a mente aberta. Com a mente aberta. Mente aberta, para que talvez isso vai reforçar a minha posição política ou não, se eu mudar, ótimo, né? Que eu tenha também essa capacidade de diálogo com as diversas visões. E isso vai desenvolvendo um senso crítico que a gente vai começando a pegar que certas informações chegam para a gente ali muito enviesadas ou muito atravessadas. Você já olha para isso aqui e fala assim, pode até ser, mas talvez não seja da forma que estão me contando aqui, né? Você começa a perceber quando estão tentando te manipular. E quando estão tentando te manipular ou te levar para um determinado viés, aí a gente já tem que ter essa desconfiança e a gente só vai desenvolver essa capacidade de ter uma dúvida metódica, né? Como se fala na filosofia, a partir desse estudo comparado, de estar disposto a estudar diferentes visões sobre um mesmo assunto. E ainda baseado nisso, você acredita em verdade absoluta ou não? Ou toda a verdade está condicionada a evidências, aquela coisa toda? Sim e não. Vou explicar. Eu acho que existe uma verdade absoluta, mas eu acho que ela é praticamente inacessível ou inacessível para nós.
tá? Porque essa verdade absoluta, para dizer em um termo metafísico assim, é o todo, é Deus, certo? E tá com ele lá. Se você conseguir, se você tiver uma crença que é possível acessar, ter esse contato com Deus, se iluminar, como se diz em várias religiões, você vai ter acesso a essa verdade, mas ainda assim é uma condição extremamente difícil. Quantos personagens na história a gente vai ter um relato assim de que se iluminou, que chegou nesse estágio de comunhão com Deus, né? Ou nirvana para os budistas, enfim. Cada religião vai ter uma forma de expressar isso, mas todas têm, né? E então talvez nesse estágio a gente consiga acessar a verdade por um tempo, não sei, né? A grande verdade, assim. Mas de maneira geral, no nível que a gente está aqui, meros mortais, eu acredito que a gente não tem acesso à verdade. Então, ela existe, a gente pode se aproximar dela, e a gente deveria caminhar para se aproximar dela, e eu acho que o senso crítico, a ideia da filosofia é isso, é entender que é possível se aproximar da verdade, mas nunca se pressupor detentor dela, porque isso leva ao fanatismo, né, à intolerância. É muito complicado isso, né? A gente se torna muito arrogante quando a gente acha que é... Um alienado. Você acha que essa alienação toda que temos no Brasil é por preguiça mesmo ou por burrice, sei lá? Eu sou um pouco mais otimista, assim. Acho que é por ignorância, né? Vocês estavam falando com um xará meu budista, né? O próprio budismo vai dizer isso, né? Todo erro, toda falta é por ignorância, né? Então, seja uma ignorância, vamos dizer assim, porque eu de fato ignoro algo, né? E nunca tive acesso àquilo ali, ou uma percepção daquilo, ou de fato, às vezes, uma ignorância mais ativa, assim, né? Eu escolhi ignorar, eu fecho os olhos para isso. Mas ainda é ignorância. Às vezes até mais profunda, porque a pessoa está fechando os olhos ativamente, né? Então, eu acho que é isso. Acho que no Brasil, mas no mundo, no nosso momento histórico, de maneira geral, e Sócrates já reclamava disso no tempo histórico dele também, o ser humano é ignorante e precisa melhorar essa característica, né? Precisa evoluir no sentido de buscar a luz, que é a filosofia, que é a sabedoria, né? E eu acho que no Brasil uma das características aí sim próprias, assim, regionais, é que aqui é meio que o país do... Você sabe com quem que você está falando? Né? A famosa carteirada. E aí vira uma arrogância, que é outro tipo de ignorância, né? Que as pessoas ficam com a xícara cheia, né? E aí não querem ouvir, receber, comparar, estudar, aprender. Eu vejo isso como uma necessidade intrínseca do ser humano, como se fosse uma necessidade fisiológica, né? Essa questão de querer acreditar em algo e tornar aquilo verdade, ainda que não seja. E aí entra muito a questão que Nietzsche falava no Crepúsculo dos Ídolos, que ele afirma que o ser humano ele só consegue se aproximar do ideal de super-homem, que é ser um ser humano que o tempo todo está em evolução, que se assimila ao que os budistas chamam de nirvana, quando a partir do momento que ele se liberta dos ídolos. E muitas pessoas acreditam que ídolo é só uma pessoa, um cantor, um famoso, só que na verdade toda crença que te cega, aquilo para você é um ídolo. Então, a partir do momento que é detectado um ídolo em nossas vidas, essas verdades que a gente acredita que de fato são, aquilo acaba nos impedindo de evoluir, de dar passos adiante e chegar nesse ideal do super-homem aí que ele falava tanto, né? E eu acho que é isso, eu acho que é esse viés aí voltado para o ego, no sentido de querer ser dono de alguma verdade, ou então saber algo que ninguém sabe, que tem os fenômenos aí das teorias da conspiração, igual a gente está falando, questão de pirâmide do Egito e tal. Muitas pessoas acreditam que foram seres de outro planeta que vieram aqui e construíram. Enfim, e aí que entra essa questão, cara. Na sua visão, por que as pessoas elas têm tanta essa tara em querer acreditar que sabe de algo que as pessoas não sabem, que o senso comum não sabe? Por que você acha que vem essa necessidade aí? Olha, como você colocou, Michael, eu acho que é o seguinte, a gente tem uma necessidade por ter referências, tá? E no mundo atual a gente está muito vazio de referência, né? Então, de boas referências. Então, a referência muitas vezes vira um jogador de futebol,
né, um determinado atleta, um influencer, e tudo bem essas pessoas e essas posições serem referência, mas elas estão sendo referência pelo quê? Pela postura que elas têm em relação à vida. Se sim, se aquela pessoa é uma referência para você porque ela tem uma postura legal em relação à vida, ótimo, muito bacana. Agora, se aquela pessoa tem uma referência porque ela ganhou X milhões, ou ela fatura tanto, mas é uma pessoa extremamente imoral e que, enfim, né, está envolvida em toda cheia de polêmicas e etc. A pessoa não tem uma postura legal em relação à vida, o que você está tomando como referência, né? Será que você está pegando algo que é bom para você imitar de alguma maneira? Porque a principal forma que a gente tem de aprendizado como ser humano é imitar. É como uma criança começa a aprender, né? Ela começa a absorver, e ela começa a absorver não o que o pai e a mãe falam, mas ela começa a absorver como eles agem, né? Então, a gente é carente de referência, e isso é natural, essa é a forma que a gente tem de aprender, né? A neurociência está avançando até nessa ideia dos neurônios espelho, né? E como a gente se relaciona muito por esse espelhamento mesmo, né? E o aprendizado está muito aí. Então, acho que isso é natural, e isso pode ser bom, desde que a gente tome boas referências, ou pelo menos na nossa sociedade a gente construa boas referências. Quando Nietzsche falava do super-homem, ele usa referências ali para exemplificar isso, né? Com pessoas com grande capacidade de realização, né? Então, é igual falar assim, meu ídolo é Jesus Cristo. Ótimo, é uma referência que você tem, ou é Buda, é uma referência que você tem, certo? De uma pessoa que veio ensinar, dar uma mensagem de amor para a humanidade. Bacana, né? Mas quando a gente começa a tomar outras referências e também aquilo começa a virar uma idolatria, essa é a crítica de Nietzsche. Porque mesmo se seja uma boa referência, começa a virar uma idolatria, eu estou tentando aí imitar uma coisa que não existe, na verdade. Eu estou criando uma fantasia na minha cabeça, né? Então, essa fantasia, ela vai levar ao fanatismo, ela vai levar à incapacidade de abrir a mente, né? De me relacionar com as outras pessoas que estão fora do meu círculo que idolatra também. Aí está o perigo, né?